Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Lucilene Menezes. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades presentes no capítulo 6 do 5º ano de matemática, texto 15 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é um infográfico. Apresenta dados e informações sobre determinado assunto com a ajuda de elementos visuais, trazendo texto, imagens e esquemas com outros recursos gráficos, como setas e faixas. O objetivo é transmitir conteúdos mais complexos de forma simples, visando facilitar a compreensão do leitor. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática é a EF05MA19, EF05MA24, que se referem a resolver e elaborar problemas envolvendo as medidas das grandezas, comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais, a interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos, colunas ou linhas, referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como a saúde e trânsito, e produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões. O descritor é D7. Se refere a resolver problemas significativos utilizando unidades de medidas padronizadas. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. O momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade, será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo a sugestão de orientações para o planejamento. Antes de iniciarem a leitura para o texto apresentado na questão 1, solicite aos alunos que o leiam silenciosamente e determine um tempo adequado para essa tarefa. Em seguida, oriente os alunos a acompanharem a sua leitura do texto. Façam paradas quando julgarem oportuno, para explicar o conteúdo abordado. Ao final, certifiquem-se de que os alunos compreenderam. As respostas citadas pelos alunos durante os questionamentos propostos possibilitará que você observe qual nível de compreensão obtiveram sobre o conteúdo abordado. Durante esse momento, aproveitem para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas hipóteses e incentive aqueles que não o fizerem. Professoras e professores, como o gênero textual infográfico foi estudado na sequência didática anterior, espera-se que os alunos demonstrem conhecimentos prévios a respeito da compreensão dele. Antes de iniciarem a proposta, a resolução das questões 2, 3 e 4, que é coletiva, expliquem aos alunos que, ao refletirem juntos sobre as possibilidades de resposta, eles também exercitam a habilidade de perceberem outros pontos de vista e de argumentar para defender o seu modo de pensar. Esclareçam que não devem preocupar-se se acertar ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem e os incentiva a trocarem conhecimentos. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático. O momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática.
Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone "Quer saber mais?", que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2. Eu exploro a matemática. Professoras e professores. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentive os alunos a realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro "Quer saber mais?". Lembre-se de que essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leituras, tais como localizar informações e fazer inferências no texto. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução da questão 1 é em dupla. Se desejarem, indique aos alunos como será composto os pares. Citem para os alunos que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliar as compreensões e pontos de vista. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentive a compartilharem seus conhecimentos. Realize intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3. Eu exploro a matemática. Professoras e professores. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta da revisão é importante para que os alunos possam relembrar as principais informações, os conhecimentos que foram consolidados e esclarecer eventuais dúvidas sobre o conteúdo que foi estudado. Não despreze o momento da leitura silenciosa proposto para o ícone "Quer saber mais?", pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leituras tais como localizar informações e fazer inferências no texto, dentre outras. Durante o momento da dupla de alunos demonstrarem o que compreenderam do conteúdo abordado, destaquem que revelam suas compreensões sem restrições. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta, a resolução da questão 1 é individual, aproveitem esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e realizem as intervenções que julgarem necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4. Eu exploro a matemática. Professoras e professores. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Orientem os alunos a acompanhar a sua leitura do texto. Façam paradas quando julgarem oportuno para explicar o conteúdo abordado. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução da questão 1, explique aos alunos que, ao refletirem juntos sobre as possibilidades de resposta, eles também exercitam a habilidade de perceberem outros pontos de vista e de argumentar para defender o seu modo de pensar. Esclareçam que não devem preocupar-se se acertar ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem e os incentiva a trocarem conhecimentos. Como a proposta para a resolução da questão 2 é individual, aproveitem para, durante esse momento, observar o nível de autonomia dos alunos e da compreensão sobre o conteúdo abordado. Realize intervenções se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5. Eu exploro a matemática.
Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como uma proposta para a resolução das questões 1 e 2 é individual, aproveitem para, durante esse momento, observar o nível de autonomia dos alunos e da compreensão sobre o conteúdo abordado. Realize intervenções se for necessário. Durante o compartilhamento das respostas, observem quais alunos participam espontaneamente e incentive aqueles que não o fizerem. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que vocês observem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como um referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. É esperado que os alunos consigam responder as questões dessa atividade com autonomia. Aqueles que necessitarem de mais auxílio provavelmente não consolidaram os conhecimentos que envolvem conteúdos matemáticos estudados. Fiquem atentos. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente filipetas de papel com as questões propostas. Esses materiais serão importantes para que seja realizada uma atividade lúdica, a qual ajudará os alunos na resolução das questões. Realize a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o momento das duplas, demonstrarem como chegar às respostas, esclareçam que não devem preocupar-se em acertar ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Para o momento da validação das respostas dadas pelos colegas, incentive os alunos a participarem espontaneamente, mas caso isso não aconteça, indique alguns deles para realizarem essa ação. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente dois objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa. Em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 5 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 15. Até o próximo vídeo.